tipo... eu tenho o frame perfeito já, cara. Fechou. Fala, rapaziada. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, estamos na nossa entrevista com a grandíssima professora Amanda para a gente falar sobre o Enem. Basicamente, a galera vende uma ideia de que o Enem é só decorar uma estrutura, que é só decorar um tema. Eles ficam nessa ideia tosca e não é bem assim. Então, o que eu resolvi fazer? Chamar uma corretora do Enem para conversar com vocês. Amanda Ricina, se apresenta pra gente. Muito obrigada aí, né, pela super recepção aqui. Fico muito feliz. Bom, então, Pedro já falou basicamente tudo, né? O que é isso aí. Toda vez que alguém me pergunta quem eu sou, eu falo: meu nome é Amanda, eu sou professora. E é isso, é basicamente quem eu sou. Eu sou ex-aluna de uma universidade pública, né? Sou formada pela UTFPR. Somos colegas muito distantes, né, Pedro? Muito, muito distantes. Veterana dos veteranos dos veteranos aí, né? Mas eu sou aí uma filha da universidade pública que entrou na universidade por conta do Enem especificamente, né? Eu sou uma aluna do SISU. Então, desde então, eu me formei em 2015, né? Venho trabalhando já aí desde 2014, 2015 com a sala de aula, aulas de português, aula de gramática especificamente. Trabalho com aula de língua inglesa também, eu fiz a dupla licenciatura, né? E aulas de produção textual. E desde aí de 2016, mais ou menos, eu comecei a me interessar aí por esses processos seletivos, tanto por estar em sala, né, com o pessoal do pré-vestibular, então entender melhor como é que funciona, por como é que eu vou ensinar os meus alunos como é que eles serão avaliados se eu não conheço o processo de avaliação. Então, isso sempre foi muito importante para mim, para que eu seja o mais fiel possível naquilo que eu falo para os meus alunos, né? Então, desde 2016 aí eu me envolvo com os processos de correção, especificamente de redação, né? A gente vem aí numa longa caminhada acompanhando o desenvolvimento de provas, com a prova da Federal, a prova do Enem, formando muitas turmas, colocando muita gente para dentro da universidade, né? Reforçando sempre a importância da redação, a importância de saber escrever bem, não só gramaticalmente, mas também aí ter o que escrever, né? Eu acho que é isso que importa especialmente, eu acho que é um dos meus trabalhos aqui, né? Ensinar o pessoal que é importante, mais importante do que saber escrever é ter o que escrever. E agora sou mãe também, né? Tenho mais um ponto para o meu currículo, né? Professora mãe dona de casa, e é isso aí. Quero agradecer o convite. Eu vi o Pedro começar aqui com Argumenta Mais, né? O projeto de vida dele, investir no projeto de vida dele. Sempre incentivei muito, porque eu acredito muito no potencial do Pedro. Bom, a gente vê aí os resultados dele também são sensacionais. Muita gente bacana já passou por aqui pelo Argumenta Mais. Então, eu estou realmente feliz e honrada pelo convite de poder vir conversar aqui com vocês. Obrigada, Pedro. Sou eu que agradeço. Acabou, gente, é isso aí. Brincadeira, de forma alguma. Depois dessa apresentação maravilhosa da professora Amanda, a gente simplesmente fica honrado de ter você aqui. Para quem não sabe, eu também fui um semi-aluno da professora Amanda. Na época, quando eu comecei minha carreira de professor, eu era o trocador oficial de slide dela. Assisti muita aula. Já, assim, fui praticamente um aluno dela e era incrível, incrível. E aproveitando sobre tudo isso, já que você já trouxe essa questão de vamos formar alunos para a prova, para a universidade, vamos colocar alunos lá dentro, eu te lanço a primeira pergunta para a gente já chegar dando voadora. O modelo da prova do Enem, ele é um modelo estrutural, essencialmente, ou ele é um modelo que vai colocar muito mais a criticidade do aluno em jogo? Responde pra gente. Letra B, né? Primeira letra B. A gente, bom, eu acredito que, primeiramente, né, os alunos que vêm aí nessa caminhada de vestibulares, quem já fez como treineiro, já sente aí, ao fazer a prova, ao olhar para as questões, o quão diferente a prova do Enem é dos nossos vestibulares tradicionais. A gente está aqui nessa região, a gente fala da região do sul do país, normalmente tem mais contato com a prova da Federal do Paraná, com as estaduais aqui, ou as estaduais aqui de Santa Catarina, por exemplo, né? São as provas que a gente tem mais contato, e realmente, a prova do Enem, ela tem um modelo de prova
fechado, mas que é centrado na interpretação de texto aí, principalmente quando a gente fala das provas de linguagens e humanas, que é onde eu posso opinar, não é mesmo? Porque a área das exatas não é aí o meu forte, né? A gente fala de uma prova focada aí num pensamento crítico mesmo. Então, eu tenho questões de interpretação de texto, eu tenho questões de organizações textuais, né? Então, diferentes gêneros textuais é uma coisa que chama muita atenção, né, na prova do Enem. Então, a gente tem abordagem de diferentes gêneros textuais, e a gente sabe que o texto, ele só significa dentro de um contexto. Então, eu posso dizer que a prova do Enem é uma prova de contexto sociocultural, contexto crítico, vai explorar justamente esse lado aí do aluno. Então, a gente tem acompanhado também, né, a questão da reforma do ensino médio, que tende aí a se moldar. Então, não é o contrário, não é a prova do vestibular que vai se moldar ao ensino médio, porque a gente tem um ensino médio muito conteudista, né? Mas essa reforma propõe justamente trabalhar aí por competências, por habilidades, que é o que o Enem tem feito há muito tempo. É uma forma de padronizar aí a nossa educação, é uma forma de cobrar justamente muito mais do aluno do que a decoreba, né? A simples decoreba não funciona para a prova do Enem. É exatamente isso. Quando a gente pensa nessas provas daqui, em especial, já citando nomes, né? Seja da Federal, seja da PUC, da UP, elas são muito fechadinhas. Dependendo da forma como você trabalha ao longo do ano, se tornam até mesmo mais fáceis de serem feitas. O Enem, diferentemente, ele tem essa magia diferente, em que ela coloca o aluno para pensar muito mais, para se posicionar de forma diferente, para trazer muito o que o aluno vive. E pensando dessa maneira, a gente pode dizer que a prova do Enem ela é mais democrática, então? Eu acredito que sim. E se a gente for pensar, né, que o intuito inicial da prova do Enem foi aí de avaliar o ensino médio de acordo com as bases, né, de acordo com os documentos que a gente segue dentro do ensino médio, pensando numa prova que é aplicada a nível nacional, né, é muito fácil a gente julgar, por exemplo, colocar uma prova aqui no Paraná, ou em Santa Catarina, ou em São Paulo, mas é a mesma prova para um país inteiro. E eu acredito que muito dessa estrutura de prova do Enem que foi criada em torno do Enem foi justamente com esse objetivo, de tornar o acesso ao ensino superior um pouquinho mais democrático, né? Ao abrir aí essa prova com um pouco mais de vivência, né? Trazer vivência, cobrar vivência do aluno, com certeza é uma prova muito mais democrática. Show de bola, show de bola. E bom, já que a gente deleitou tantos elogios para a prova do Enem, somos dois fãs, eu me tornei muito mais fã, ainda mais depois que a gente conversava bastante sobre essas provas anteriormente. O foco era muito mais federal, e na realidade o Enem dava 10-0, só faltava enxergar um pouquinho em relação a isso. Do teu ponto de vista, qual que é a melhor forma ao longo do ano para o estudante se preparar para a prova? O que ele deve focar? Ele deve focar na decoreba de temas ou só a estrutura já basta? Qual que seria o equilíbrio perfeito? O Enem é o combo, né? Eu acredito que a partir, inclusive, né, esse ano a gente teve aí a liberação do material de correção, então isso é uma ótima dica também, né? Até o processo do ano passado, esse material, ele era sigiloso, então apenas os corretores tinham acesso a ele, mas o INEP divulgou os cadernos de correção. Então, assim, a primeira coisa que eu acredito é o aluno vai bem na prova de redação ou qualquer outro tipo de prova quando ele sabe o que está sendo esperado dele, né? Então, eu acredito que colocar isso em sigilo é um problema, compromete o desenvolvimento do aluno, porque agora ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para atingir uma boa nota, que é o objetivo final, né? Então, é esse combo, quando a gente pensa nas competências do Enem, a gente pensa justamente nesse combo, né? De que eu preciso conhecer aí uma estrutura, eu preciso saber escrever uma redação dissertativa, argumentativa, eu preciso saber me posicionar sobre um assunto, eu preciso saber o que é uma proposta de intervenção, mas como eu disse lá na minha introdução, pequena introdução, só isso não basta. Né? Porque se você não tem o que escrever, então eu domino a norma padrão, ótimo, eu domino a estrutura de dissertação argumentativa,
ótimo. Mas eu tenho também ali competências que avaliam o que está escrito, a forma como está escrito. Eu sei trazer argumentos, eu sei mobilizar argumentos para defender o meu ponto de vista, eu sei hierarquizar esses argumentos. O que é mais importante, né? Aqui eu coloquei 2 argumentos que são fortes ou eles são fracos, eu consigo defendê-los. Então, todas essas habilidades, pensando aí num ser social, que nós temos temas sociais essencialmente, né, mostram para mim que não basta conhecer a estrutura. Então, para se preparar para a prova do Enem, ok, ler redações anteriores, ler redações nota 1000, né? O processo sempre divulga redações nota 1000 para que a gente possa se espelhar, né? Mas também ter o que escrever, né? Se preparar desse jeito, lendo bastante, investigando bastante, pesquisando sobre temas atuais, assistindo séries. Às vezes eu termino as minhas aulas e falo assim, gente, então, esse fim de semana a tarefa é senta na frente do Netflix e vai ver o que está em alta. Como é que você pode aproveitar isso, né? Então, eu acho que essa preparação aí tem que ser global. Não basta apenas ficar aí na escrita padrão, na escrita formal. Perfeito, professora Amanda, perfeito. Além dessas questões da Netflix, eu gosto muito de bater na tecla com meus alunos de que eles devem ouvir podcasts, eles devem prestar mais atenção naqueles vídeos que eles veem no YouTube, não simplesmente para citar o vídeo, mas para entender toda a situação. Então, assim, além dos filmes, você acha que ficar ligado em todas as novidades que estão acontecendo, todas as atualidades, acaba cooperando bastante? Ou isso daí é papo só para cursinho? Não, com certeza, com certeza. Isso foi pro papo do cursinho por um motivo, né? Por um motivo muito válido, na verdade, que é justamente o fato de que nós abordamos em provas de redação temas muito atuais. E a gente quer saber justamente aí da sua caminhada, onde você já ouviu sobre isso, o que você escutou, o que você leu, que pode contribuir para essa discussão que nós estamos tendo aqui, né? Então, se a gente for pensar, os podcasts aí são uma ótima forma de otimizar o tempo. Então, a gente está falando aí, né? A gente teve as provas sendo colocadas aí para o próximo ano, né? Então, a gente tem aí um tempinho a mais, mas o tempinho está se esgotando. Então, vamos otimizar o tempo, beleza. Eu vou fazer alguma tarefa na minha casa, eu vou colocar um podcast sobre alguma atualidade para ouvir, né? E isso que você falou é muito importante. Só a citação, ela é vazia, tem muita gente que decora citação para pôr, né? Então, eu vou decorar aqui uma frase do Paulo Freire, vou colocar ali, vou decorar uma frase do Bauman, né? A galera gosta muito do Bauman, mas a gente vê dentro do processo de correção que você decorar essa frase e não saber ligar, primeiro, ao seu tema e depois ao seu ponto de vista, essa frase não vale de nada, né? Ela não vai te ajudar. Então, a gente quer trazer para a nossa redação as bagagens que nos ajudam a dizer que aquilo que eu estou dizendo é válido, que é forte o meu argumento, que o meu ponto de vista faz sentido dentro do tema proposto pela redação. Então, eu realmente acho as atualidades em si, elas funcionam aí nesse processo de internalizar a informação. Como é que eu posso usar isso para defender o meu ponto de vista, né? Perfeito. Eu converso muito com meus alunos e em muitos momentos eu já percebi que eles, às vezes, ou eles colocam só o argumento pelo argumento, sem uma fundamentação, em que eles acham que o corretor vai descobrir aquilo, assim, a Deus dará, né? Ou eles só colocam a citação, decoraram, viram em algum vídeo, viram em alguma redação, jogaram o Bauman, jogaram o Dilema das Redes, né? Que a gente estava até conversando nos bastidores que o Dilema das Redes é o novo Bauman da galera. Não tem como, mas sempre tem que ter esse equilíbrio, essa ligação entre as duas coisas. Assim, sensacional. E você acabou comentando sobre essa preparação. Nesses últimos 2 meses, tendo em vista toda a sua bagagem, toda a sua experiência enquanto corretora, o que você falaria para a galera se preparar para a prova de redação nesses últimos 2 meses? Bom, eu posso dizer com certeza o que não fazer, que é aí apostar tudo em um tema ou em uma área do conhecimento,
né? Porque a gente acaba fechando aí a nossa cabeça para outros temas possíveis e a gente pode acabar se frustrando na hora da prova, né? Então, esse mantra de, ai, nossa, faz tempo que não cai isso, vai cair, acaba te fechando um pouco a cabeça, né? Então, não fazer isso primeiro, ter por exemplo, eu vou deixar uma redação pronta para um tema X, porque eu acho que é um tema quente. Isso pode te ajudar? Nossa, parabéns, você é vidente, né? Vai descobrir ali o que vai cair na prova, mas eu acredito que isso não vai ajudar, vai acabar atrapalhando até mais do que pode te ajudar, né? Então eu diria que assim, se você praticou a parte formal o ano todo, se você escreveu muita redação, se você escreveu sobre todas as áreas do conhecimento possível, sobre todos os temas possíveis, né? Não tema fechadinho, mas a gente até conversou, né? Sobre redações sobre saúde, redações sobre questões sociais, redação sobre educação. Agora é o momento de adquirir bagagem, né? Continuar praticando e ver onde é que nessa prática eu posso inserir o documentário que eu assisti essa semana, uma nova música que foi lançada, uma notícia de jornal, né? A notícia de jornal também pode ser aí considerada repertório sociocultural, bagagem para a sua redação. Então, acho que esse é o momento, né? Nós temos aí um final de ano, de um ano que foi muito pesado para todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o momento de você realmente adquirir conhecimento. Busquem conhecimento. Já diria ET Bilu. Apenas que busquem conhecimento. Bom, rapaziada, depois dessa nossa ideia em relação ao ET Bilu, que eu espero que vocês sigam, sempre busquem conhecimento, eu ainda preciso insistir e eu preciso perguntar, querida professora Amanda, você acha que dentre todos os eixos temáticos possíveis, tem algum em especial que pode vir a cair e que a galera possa se aprofundar um pouquinho, digamos que no estudo ao longo do ano e tal? É aquela pergunta de $1 milhão, né? A saia justa do professor de redação, né? Bom, como eu disse, né, ainda eu não gosto muito dessas apostas, assim, né, eu acho um pouquinho perigoso, assim, que eu acho que a gente realmente tem grande influência sobre os nossos alunos, né, mas a gente até conversou aqui, muito brevemente, nos bastidores, né, sobre uma área em comum, sobre uma possível aposta, que não é nem bem uma aposta, mas a gente chegou aí nesse tema da educação, né, é uma área de, vamos chamar de área de conhecimento, na verdade, né, mas pensando aí nos últimos temas do Enem, pensando nas questões sociais, questões ambientais, enfim, a educação tem sido aí um eixo comum nas últimas propostas, na verdade, aí na essência da prova do Enem, né? Sim. Tanto que quando você pode até pensar que a gente vai ter aí uma proposta de redação voltada para a área de educação. Hoje a gente está discutindo muito a questão do ensino híbrido, do ensino EAD, inclusive o EAD foi uma das minhas apostas aí há 2 ou 3 anos, quando a gente estava discutindo, por exemplo, a questão de hibridizar o ensino médio, né? Será que seria eficiente de fato? Quais são as questões envolvidas aqui? E agora a gente está aí, né, realmente no centro da questão, vivendo aí um EAD compulsório com a questão da pandemia. Então a gente sabe que esse tema é realmente um tema muito quente, e esse tema, ele a questão da educação, acesso, a democratização do acesso à educação, o ensino EAD, né, ou então a evasão escolar também é uma vertente possível aqui, a gente discute muito sobre isso, o ensino de jovens e adultos, a educação especial, na educação para portadores de deficiência, assim como a gente fez aí a redação de 2018, né, 2017, olha só, já estou 18, 17. 17. Ficou louco já. Tá todo mundo, né? Eu não sei nem mais que dia é hoje. Mas a gente viu já nessa questão aí sendo trazida para a prova de redação. E a gente sabe também, né, quando a gente discute sobre repertório sociocultural, que a educação, mesmo que ela não seja aí tema, né, não venha na nossa frase temática abordar aí um desses aspectos possíveis, né, a gente sempre vê a educação como um meio de transformação. Então, a educação, todos os órgãos envolvidos, a educação sempre aparece aí na proposta de redação do Enem, principalmente como proposta de intervenção, né? A gente vê aí esse modelo de proposta de intervenção que propõe, ok, como é que eu vou resolver um problema? Por meio da educação. Sim. Então, a gente entende a educação como um meio de mudar vidas de pessoas, inclusive acho que é muito por isso que nós também somos
professores, né? Eu acho que esse é um dos nossos objetivos aqui. Então, é sempre possível discutir. Então, a área da educação, de forma geral, e todas as vertentes possíveis, são sempre tema quente aqui para o nosso Enem. Sim, perfeito. Inclusive, da grande maioria dos textos, acredito que você também pegue para corrigir alguns, você consegue ver que um dos órgãos que mais aparece é justamente o MEC, em que a galera coloca para vamos educar as crianças, os adolescentes, e sempre batem nessa tecla, até às vezes em temática assim, acaba nem impactando tanto. Mas, como você disse, tem uma grande importância em cima disso. E tendo isso em vista, você teria algum repertório meio chave assim para a gente conseguir encaixar? Porque, querendo ou não, a gente precisa trazer esse repertório pertinente, produtivo e que tem a ver, né, com toda a temática, toda a proposta, para dar aquela avolumada no texto, para mostrar que realmente a gente tem a capacidade de dissertar sobre a temática. Qual seria a tua recomendação? Aquela recomendação assim, ó, perfeita. A recomendação mais. A recomendação mais. Então, na verdade, se a gente for pensar aí, né, o filme sobre o qual a gente vai comentar aqui muito brevemente, sem spoilers, né, porque eu sou uma pessoa que não gosta de spoiler, então não daremos spoilers, mas ele é um filme bem, assim, eu acho que esse é um bom termo, assim, é um repertório chave, porque ele abrange aí vários outros conteúdos, várias outras críticas possíveis que você pode conseguir encaixar aí no seu texto, que é o filme Escritores da Liberdade. Está disponível no Netflix. Netflix, paga nós, por Paga favor. nós, por favor. A gente não está sendo patrocinado para indicar a Netflix, tá bom? Mas está lá disponível para vocês. Ele é um filme baseado em fatos reais e tem aí como cenário principal uma escola pública nos Estados Unidos. A gente tem a figura de uma professora muito jovem, recém-formada, que vai trabalhar numa escola em que a gente tem aí um projeto de inclusão, né, de alunos. Então, nós vemos alunos de diferentes partes da cidade, diferentes grupos sociais, diferentes etnias, né? E a gente vê aí esse processo de segregação dentro da escola. A sala de aula é completamente separada, então nós temos os grupos aqui diferentes. Existem muitos conflitos, inclusive violência dentro e fora da escola. Eles vivem numa comunidade violenta e assim, eu com os meus olhos de professora, eu imagino que cada um que assiste esse filme vai prestar atenção em alguma coisa diferente, mas eu vejo esse filme como um exemplo de como a educação pode transformar vidas, como a educação pode tocar a vida das pessoas e mudar ali que seja uma atitude cotidiana, e isso pode fazer diferença no futuro, né? Esse é um filme que fala sobre desigualdade, é um filme que fala sobre violência, é um filme que fala sobre racismo, é um filme que fala sobre capacitismo também, você ali, né, limitar uma pessoa, eu não vou fazer mais por ele, porque é o máximo que ele consegue, é o máximo que ele vai chegar. Talvez ele nem se forme, né? Então, essa visão aí de um sistema bastante opressor, é muito bem representado nesse filme. E é um filme muito tocante, é um filme muito emocionante, que a gente tem contato aí com realidades muito diferentes. A gente tinha conversado até anteriormente sobre essa questão de lugar de fala, né? É um filme que nos emociona, apesar de não nos representar de fato, né? Então, eu não faço parte daquela realidade, mas é um filme que me toca porque me permite ver outras realidades, né? E isso é muito importante, né? Inclusive aí, quando a gente fala de repertório sociocultural, de pensamento crítico, de formar cidadão, essa é uma das capacidades que a prova vem cobrar de mim, que eu consiga me colocar no lugar de outra pessoa. Então, ok, a gente falou do cinema, né? Eu tenho acesso ao cinema, mas tem muita gente que não tem. Como é que isso vai impactar a vida das outras pessoas? Eu não sou surda, eu sou ouvinte. Então eu tenho acesso à educação. Mas e as pessoas surdas, né? Então eu acho que o filme traz essa possibilidade para você também, né? É um filme para assistir, assim, chorar um pouquinho escondidinho, né? Se você não chora, você não é um ser humano, vai rever aí, né? Porque temos uma questão aqui. Mas é realmente um filme sensacional. Inclusive quando você me recomendou, que a gente estava planejando e tal, conversando sobre, eu não tinha assistido ainda, não tive a oportunidade, mas assim, eu terminei o filme, eu tava me acabando, meu Deus do céu, eu quero ser essa mulher, meu Deus, sensacional. Exatamente.
E querendo ou não, quando a gente fala de um repertório, a gente não precisa focar também, porque tá na moda, né? A gente pegar filme, série, algumas músicas e tal. A gente não precisa focar necessariamente em um tema fechadinho. Ter um repertório como os Escritores da Liberdade para abrir para várias possibilidades em que você pode mostrar como a estrutura, como o sistema por si só, ele é opressor em vários momentos, é perfeito. Então, o Escritores da Liberdade, ele se encaixa perfeitamente como um repertório bem coringa mesmo. Exatamente. E aí eu só... Não, Desculpa te interromper. Não, e... Eu só queria reforçar, né, que eu sei que em muitos lugares aí a gente vê, né, em oficinas de redação, aulas de redação, ou então canais, enfim, que eles estimulam aí esse processo de decoreba, né? Então, olha, essa frase aqui cabe em tudo quanto é lugar, né? E talvez isso seja verdade, mas isso não basta, né? A gente tem que pensar que se você souber usar, se você souber trazer esse repertório e conseguir conciliar com aquilo que você está dizendo, com a sua tese, com o seu argumento, com o seu tema em si, isso vai estar muito visível no seu projeto de texto, no seu texto. Então, assim, não acredite nisso, de que só trazer a citação vai aumentar a sua nota, né? Então, decorar uma frase muito genérica, a frase pela frase, talvez até te dê um pouquinho mais de pontuação, mas se ela não fizer sentido dentro do seu projeto de texto, ela não serve para nada, né? Então, ela vai até ser considerada ali desconectada, né? Então, não faz muito sentido. Então, quando a gente fala de repertório coringa, é um repertório que eu consigo encaixar em diferentes temas e refletir sobre em diferentes temas. E não só citar, né? Porque não resolve de nada, né? Não funciona. Exatamente. Inclusive, esse tipo de coisa, quando é vendido, seja vendido como produto, seja vendido como ideia para os alunos, é algo que limita o aluno. Quantas vezes que eu acredito que você também já tenha visto, a galera tem boas ideias, tem uma boa linha de raciocínio, mas pelo fato de ser doutrinada a seguir uma estruturazinha fechada, um esqueleto fechado, uma fórmula fechada, fica um texto ruim, um texto horrível. O cara, ele mesmo se castra na própria ideia. E isso, nossa, é muito triste. E um processo para tentar fazer com que o cara veja, com que a pessoa veja, que a brincadeira é um pouco mais interessante do que você começar todos os seus textos citando Kant e no D1 você colocar o Bauman sempre, sem exceção, aí, cara, pelo amor de Deus, aí demora, é bem complexo. A gente tem que pensar... Diga aí, diga. Não, eu juro que é a última coisa que eu vou falar, que eu empolgo, né? Eu empolgo. Pode dizer. Mas eu queria dizer, na verdade, que o processo é outro, né? Que o processo, na verdade, é o contrário. Não é você ter uma citação e tentar encaixar no seu tema. É você pensar no seu tema e aí, ali naquele seu momento de fazer o seu mapa mental, de fazer o seu rascunho, tentar aí dentro da sua cabeça pesquisar, tentar buscar tudo aquilo que pode se associar com o tema, e não o contrário. Porque o contrário, acontece isso que você falou, o aluno é castrado, ele precisa, ele acha que ele precisa citar aquela frasezinha, ou precisa ter uma citação para ter uma boa nota. Isso não é verdade. Então, a citação fora de contexto, ela pode até te prejudicar. Então, o caminho é outro, viu, gente? Aqui, ó, vamos pensar no brainstorming. Coloca lá as palavrinhas da frase temática que você tem, destaca os termos importantes, e aí lista, e aí busca. Como é que eu consigo encaixar essa letra de música, esse filme, esse documentário, essa citação, esse livro que eu li? Pode ter uma citação que você conheça, que você costume colocar, mas ela se encaixa de fato? Isso é que vai te dar um bom desempenho na prova no final, né? Exatamente. E já aproveitando que a gente está brincando com isso e tal, chegou uma pergunta bem interessante pra gente. É muito clichê citar o Bauman? Ai, gente, o Bauman. Coitadinho do Bauman, tá se revirando, né, lá no túmulo dele. É clichê? É clichê sim, tá?
Mas a gente entende que esse tipo de citação, esse tipo de conteúdo se popularizou muito nos últimos anos, então a gente entende que ele virou aí um conteúdo ou um conhecimento de massa, né? O que não é um problema para o Enem, porque a gente vê aí o repertório sociocultural vindo de diferentes fontes. A gente não precisa bancar o culto na prova, né? Se tá ali, eu preciso citar um filósofo, preciso citar um sociólogo. Não, é exatamente isso, é a letra da música. É uma citação que você viu na internet, a sua tia mandou uma imagem de bom dia e tinha lá uma citação que você achou bonita, entendeu? Tudo bem, isso também é conhecimento de mundo. A gente não julga ali a qualidade dessa citação, ou então apareceu em muitos textos. Não, eu não vou ler o seu texto em comparação a outros textos. Eu vou julgar a pertinência e o uso. Então, se o Bauman couber ali, maravilhoso, coloca. Vamos escrever sobre a modernidade líquida, por exemplo, né? Então, sobre como as coisas são fluidas, ou hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Cabe o Bauman? Cabe. Coloca, não tem problema. Mas é claro que a gente tem aí textos com notas mais altas, desempenhos melhores, com repertórios aí um pouquinho mais complexos, mais criativos, talvez, e não porque ninguém mais citou, mas sim porque a pessoa soube utilizar dentro do texto, né? Show de bola. Bom, professora Amanda, já aproveitando que a gente começou a responder as perguntas, chegou algumas para você e são perguntas bem interessantes que eu acho que vai acabar ajudando bastante a galera. A primeira delas é: existe alguma forma certa ou padrão para iniciar a redação? Bom, padrão ou forma ou modelo não existe, não. Existem diferentes estratégias, né, para você iniciar um texto, diferentes formas de abordar essa introdução, mas o que a gente tem é que, no fim das contas, a redação do Enem é uma dissertação argumentativa. E na dissertação argumentativa existem alguns elementos aí que precisam aparecer para formar o todo de forma coerente, né, aí no final das contas. Então, a gente tem a introdução aí tendo a função. Qual é a função da introdução dentro de um texto? Primeiro, apresentar o seu tema, né, e apresentar a sua tese. Então, é o ideal, independente da forma como você começar, se você optar por começar pelo seu repertório sociocultural para fazer uma contextualização, por exemplo, ou então optar por uma alusão histórica, ou então optar já trazendo a frase temática, né, já no início, que você tenha certeza, depois que você fizer o seu rascunho, que a sua introdução apresenta o seu tema, introduz, diz para o seu corretor do que é que você vai falar e qual é o seu posicionamento a respeito disso. Pensando no projeto de texto como um todo, é legal também para a prova do Enem que você já cite na sua introdução quais são os argumentos que você vai utilizar aí no decorrer do texto, né? Então, assim, de forma muito sintética, por exemplo, existe um problema X e as causas são Y e Z. No segundo parágrafo, aborda a causa Y. No terceiro parágrafo, aborda a causa Z. Porque daí, quando eu ler a sua introdução, eu vou entender que o seu texto foi bem pensado, ele foi organizado, ele foi planejado. Então, eu diria que não existe um padrão, mas existem alguns elementos aí que precisam aparecer na introdução. Sim, e essa ideia de você citar, né, os teus dois argumentos na introdução acabou se popularizando muito quando os jornais começaram a divulgar várias redações nota 1000, quando apareceu aquela cartilha do nosso queridão Lucas Felpe. Na cartilha, praticamente todos os textos têm isso, essa ideia de você colocar uma pista, né, dos dois argumentos que virão. E isso é muito legal de se pensar. Sim, porque é aquilo que a gente falou, né? É aparecer na superfície do seu texto que tem um planejamento prévio. Bom, professora Amanda, tendo tudo isso em vista, vamos continuar nessa ideia do projeto de texto, essa ideia de repertório, porque chegou duas perguntas bem legais. A primeira é: como que eu faço referências a podcasts ou vídeos do YouTube? E a segunda seria: o racismo, ele poderia vir a ser um tema dentro da prova? Bacana, bacana. Bom, a referência a podcasts, vídeos, ele acontece da mesma forma que a filmes, documentários. Então, você precisa indicar para mim o nome, né, ali entre aspas, preferencialmente, principalmente aí tem alguns que
tem a questão de ter um nome em outra língua, né, em língua estrangeira. Então eu faço a citação entre aspas, chamo ele de podcast, digo onde é que está disponível, então disponível na plataforma tal, certo? E os vídeos no YouTube também, você pode fazer referência a um canal, porque normalmente a gente não lembra o nome exato do vídeo, né? Mas você pode fazer referência ao canal e dizer que é um vídeo aí disponível no YouTube, ok? Então, da mesma forma, referência direta. Quanto à questão do racismo, a gente até viu aí, né, as minorias sendo abordadas em algumas das produções do Enem, das produções recentes do Enem, né, mas eu acredito que seja aí um tema de uma ferida muito recente. Apesar do racismo não ser nada recente, a gente viu aí, né, nesse ano, principalmente, uma ebulição dessa discussão do movimento do Black Lives Matter, diferentes notícias de jornal, ficou tudo muito escancarado, né? A gente teve protestos, enfim, foi realmente um processo de ebulição. Só que é um tema, digamos assim, bastante polêmico. É um tema que deve sim ser discutido e eu acredito que seja a função aí dos processos seletivos, colocar os jovens para pensar sobre isso também, né? Sobre a questão racial, sobre a questão da defesa das minorias, mas eu acredito que o racismo como tema esse ano ainda não. Eu acredito que ainda seja um tema bastante delicado. Mas talvez defesa das minorias, de certa forma, né? A gente vai colocando aí num funil um pouquinho mais geral. Eu acredito que não. Mas, de novo, nunca diga nunca. Mas eu acho que é aí um conteúdo, um tema, uma área que vale a pena buscar aí algumas referências para quem sabe também usar na sua produção final. Sim, aquele lance, né? Quando a gente aposta e acerta, a gente sabia. Quando a gente aposta e erra, é isso aí, infelizmente. Não dá para acertar todas, né? Isso. Exatamente, sempre temos essa desculpa. Uma outra pergunta que chegou, que eu acho que já acaba sendo respondida ao longo de toda a nossa conversa, é se a redação do Enem ela é igual ou extremamente parecida com a da Federal. A redação do Enem, na verdade, ela é cheia de particularidades, cheias de mania toda dengosa, é a redação do Enem, né? É assim que eu gosto de chamar ela. Mas ela tem aí, pensando que a Federal aborda diferentes gêneros também, né? Então a gente não tem aí um padrão de prova de redação da Federal em si, mas a dissertação argumentativa ou resposta argumentativa da Federal é bastante diferente, tanto pelo tamanho, nós temos textos curtos, né, na prova da Federal, o que exige de você aí um domínio de síntese muito maior do que na prova do Enem, e na prova do Enem a gente tem justamente essa questão dessa veia de resolver problemas, que é uma coisa que não tem na prova da Federal, né? A proposta de intervenção é um aspecto específico da prova do Enem. Então, propor uma solução para um problema é o que você faz na prova do Enem. E a gente vê muitas vezes a galera aplicando o mesmo modelo lá na prova da Federal, né? A resposta argumentativa ou a dissertação argumentativa da Federal, ela é aí, a proposta é simplesmente posicionar-se sobre um assunto restrito ao texto motivador. Então, o texto motivador vai te dar um tema, você tem que ali mostrar seu posicionamento. E isso é diferente da prova do Enem, que pede para que você expanda, né? Que você vá além e resolva um problema. Então, elas são bem diferentes. Sim, perfeito. A quem perguntou, tá respondidaço. Bom, professora, a gente já está quase se encaminhando para a nossa reta final e a gente tem só mais 2 perguntinhas. Uma delas eu vou deixar para depois, que eu acho que ela é especial, porque vai dizer respeito a quase todo o teu círculo de amigos e círculo presencial, familiar. Mas antes de chegar nessa, eu quero perguntar, você acha que tem chance de cair sobre energia nuclear dentro da redação? Específico, né? Específico? A pessoa que foi direto ao ponto. Muito interesse pela energia nuclear. Bom, novamente, como assim, tema, tipo, sei lá, uma frase temática, assim, o impacto da energia nuclear na distribuição energética do país, não sei, mas eu acho que não, né, eu acredito que não, mas a gente tem também aí a questão ambiental, a questão de fornecimento de energia, energias renováveis, né, fontes de energia renováveis e não renováveis. Essa discussão é sempre uma discussão para a prova do Enem, a questão ambiental de forma geral. Então eu acredito que
pode sim, se aparecer aí uma questão de como gerar energia, né, como suprir a necessidade energética do país, e aí você pode acabar citando, por exemplo, a questão da energia nuclear, a forma como acontece, ou então os problemas da energia nuclear, pensando também aí no impacto ambiental, aí pode ser, tá? Mas eu acredito que, assim, especificamente, energia nuclear, acho que não. Até porque a gente não é uma coisa muito palpável para a gente aqui no Brasil, né? A gente ainda não tem aí muito acesso e tudo mais, não tem um histórico muito grande com aí a energia nuclear, então eu acredito que esteja muito fora da nossa realidade. Euzinha não saberia escrever sobre energia nuclear se caísse no Enem. Eu também. O máximo que eu ia saber, eu citaria Chernobyl na introdução. Chernobyl, exatamente. Aí já vai E a dica olha também do lá. repertório sociocultural, né? Que tem a série também da cidade. Exatamente, Mas já ajuda. era o que eu saberia também, viu? Muito difícil. E pra gente finalizar essa brincadeira, do seu ponto de vista, a temática jogos funciona muito mais como interação social ou distanciamento social? Olha só. Bom, pensando aí nessa imersão tecnológica que a gente até citou quando falamos aí do ensino à distância, né, e tudo mais, a gente também, eu imagino, né, não tenho dados, não trouxe dados aqui para comprovar, mas eu imagino que o consumo de jogos eletrônicos aí, de computador, de videogame, tenha crescido muito durante a pandemia também, né? Muitas vezes é a única forma da pessoa se distrair, estar ali dentro de casa, quer desestressar um pouquinho, matar uns zumbis ou matar outras pessoas, né? Não sei o que acontece nesse mundo virtual, mas é muito curioso. Essa é uma discussão bem bacana mesmo, porque a gente vê então essa oposição entre o momento em que você está interagindo com outras pessoas, muitas vezes até com os seus colegas, os seus amigos mesmo, tem aí mesmo, né, os grupos, não são pessoas desconhecidas, a gente vê aí o grande destaque para o Among Us, né, a galera tá pirando no Among Us aí, tá querendo mandar os outros para fora do planeta, expelir as pessoas do planeta, né? E são às vezes seus amigos e tudo mais, e às vezes é a única forma que você tem aí de contato, né? É realmente o único meio digital. Mas então eu vejo hoje, nesse momento de pandemia, eu vejo aí os jogos, o mundo da internet, realmente como uma forma de interação. Talvez a única possível nesse momento, né? Lembrando, fiquem em casa, por favor, joguem Among Us com seus colegas e não saiam para encontrar os seus colegas na vida real, tá? É só na internet mesmo. Mas de forma geral, a gente vê aí os jogos como uma ferramenta de exclusão, né? Eu acredito aí, exclusão social, principalmente pelo fato de que às vezes as pessoas ficam aí muito focadas, muito fechadas nisso, acabam não fazendo outras coisas, né? Então, tem benefícios, tem malefícios, como tudo na vida, precisa achar o ponto de equilíbrio. Mas nessa situação de pandemia, eu diria que realmente é uma porta de interação muito grande. Exatamente, perfeito. Bom, professor. Fala você, a sua opinião de gamer, por favor. A minha opinião de gamer? Eu, como vivo nesse universo gamer desde 2005, foi quando eu ganhei o Play 1. Na época era super interação social, assim, meu vizinho vinha aqui pra gente jogar videogame, era bem legal, eu jogava com meus primos. A partir de 2012, que foi quando eu comecei a migrar um pouco pro mundo online em si, aí, cara, virou a distanciamento social, vontade de matar os outros, assim... jogar igual um maluco. Eu lembro quando você excluiu o LoL do seu computador. Então, aí a gente entra num debate que é complexo. Você falando, eu queria até lembrar que tem aí uma proposta de redação da Federal mesmo, em segunda fase de dissertação argumentativa, que opõe aí o mundo online e o mundo offline, né? Do porquê que as pessoas se sentem tão confortáveis no mundo online, porque no mundo online você é que é o dono, você controla o tempo, você controla a exposição, aquilo que você quer ver, aquilo que você não quer ver, se você vai ser julgado ou não vai ser julgado, enquanto você pertence ao mundo offline. Então, o mundo offline tem regras aí sobre
impõe as suas próprias vontades. E aí a gente vê também essa tendência das pessoas a migrarem para o mundo online para terem esse tipo de domínio, né, para ter esse tipo de controle. E aí nessa vertente pode ser bastante prejudicial. A gente fica um pouquinho fora da realidade, né? Sim, fica um pouco louco, né, na real. Fica um pouco louco, é bem isso. Se parar pra pensar bem. Mas, graças a Deus, né, me livrei desse maldito LOL aí. Agora tá de boa, agora só sucesso, aleluias. Agora me converti ao mundo real, né? Resolvi sair do mundo online um pouquinho, pertencer ao mundo offline mesmo. Mas, bom, professora, infelizmente o nosso tempo já está dando. A gente já falou sobre bastante coisa, trouxemos várias ideias. Eu acho que vai ser de grande ajuda para a rapaziada que vai prestar o Enem. E acima de qualquer coisa, eu queria te agradecer pelo tempo cedido. A gente sabe a correria que é essa agenda de final de ano, você tendo que fechar nota, corrigir texto, dar aula, fazer um monte de coisa, cuidar do Ber, cuidar do Vilmar, cuidar de todo mundo. Então é uma correria do Jânio e eu queria te agradecer pelo tempo livre. Deu praticamente 2 horas de conversa, então, nossa, é sensacional mesmo. Imagina, Pedro, a gente vem conversando aí, discutindo e estruturando essa nossa conversa, essa parceria já faz muito tempo. O que as pessoas talvez não saibam é que agora a gente está aqui, né, frente, entre aspas, se ajudando, né, colaborando e trocando experiência, mas que a gente faz muito isso no nosso dia a dia também, Sim. né? A gente é de longa data, então a gente se ajuda muito, a gente troca muito, a gente aprende muito juntos. Então, realmente, eu é que preciso agradecer você aí, me dar o espaço, confiar em mim para conversar com seus alunos. Eu sei o quanto você é dedicado com eles, então você confiar que eu venho aqui contar um pouquinho da minha experiência, dividir um pouquinho do que eu sei, aprender um pouquinho aqui com vocês também, é muito bacana, eu fico realmente honrada. Você sabe que eu confio muito no seu trabalho, não falo da boca para fora, te incentivo muito, te divulgo muito, falo de você para todo mundo, te admiro, enfim, a gente vai ficar aqui babando o ovo um do outro mesmo, é isso aí, entendeu? Mas eu realmente fiquei muito feliz com o convite, sempre que você precisar, você sabe que eu tô super disponível, seus alunos também, tipo assim, direto ou indiretamente, se precisarem de mim, eu estou aqui, eu realmente gosto de ajudar, gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Tenho aí bastante coisa para dividir, alguns aninhos de experiência, então eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Então, rapaziada, procurem a professora Amanda, caso vocês precisem. O Instagram dela vai estar embaixo, desde o começo do vídeo, inclusive. Então, vocês podem seguir ela lá, mandar perguntas. Ela sempre responde. E perguntem sobre Enem, porque ela é apaixonadíssima. Bom, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a nossa próxima entrevista. Um abraço para vocês. Tchau! Uma pausa rapidão. Eu lembrei que eu Claro. não desliguei o ovo. Meu Deus, faz 40 minutos que tá lá.